Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Continuando aí com a disciplina direção defensiva. Agora a gente vai falar aí sobre os elementos da direção defensiva. Tá aí. Esses são os elementos: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Então a gente vai falar sobre cada um deles aí rapidamente. A dica, o macete aí para você não esquecer na prova é o CHAPD. Então, CHAPD. Não me pergunte o que é CHAPD, que eu não sei e não tenho a menor ideia do que seja CHAPD, mas uma coisa eu sei: você vai conseguir memorizar os elementos da direção defensiva falando ou registrando na sua mente aí o CHAPD: conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Conhecimento: regras e leis de trânsito. Esse é o conhecimento, é um dos itens dos elementos da direção defensiva. Atenção, que pode ser fixa, dispersiva e difusa. Eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre atenção. Deixa eu colocar na tela aqui, separado aqui com vocês. Sobre a atenção, perceba que eu coloquei do ladinho aí, ó, 3 tipos de atenção: fixa, dispersiva e difusa. E perceba que eu coloquei duas em vermelho e uma em verde. Esses 2 tipos de atenção que eu coloquei em vermelho são tipos de atenções que não devem ser utilizadas pelo motorista. A atenção fixa é quando você, como o próprio nome sugere, você fixa o seu olhar, a sua atenção em alguma coisa, você não consegue voltar. Você está dirigindo olhando sempre para frente, aí de repente sua porta está semi-aberta e alguém está tentando te avisar que a porta está semi-aberta e você não consegue olhar para o lado. E a sua atenção está fixa para frente. Ou então você desvia o seu olhar para a calçada ou para algo que seu carro está em movimento e você olha para a calçada. E você não consegue mais olhar para frente, essa atenção fixa. Essa atenção fixa pode te levar a um acidente. Muita gente dirige assim: pega o volante, bota a cara lá na frente, chega o banco todo para frente e só fica olhando para frente. É atenção fixa. Não pode praticar atenção fixa. Outra atenção é a dispersiva. Como o próprio nome sugere, a atenção dispersiva tem a ver com quem dirige dispersamente. Gente que está com a mente dispersa, está com a mente no mundo da lua, está mexendo no celular, tá olhando o movimento, tá olhando o trânsito de forma negligente. Então, a atenção dispersiva pode te colocar em um acidente, em uma situação de risco, ou você pode cometer uma infração de trânsito. Então, a atenção dispersiva não deve ser utilizada. Já a atenção difusa, essa última atenção, eu coloco aqui em verde, ó, eu chamo atenção, é uma atenção perfeita, é uma atenção 100% que você deve praticar durante a sua direção. Eu costumo comparar a atenção difusa a uma coruja. Como assim a uma coruja? A coruja, ela consegue virar sua cabeça em 180 graus. A coruja consegue virar o corpo à frente e a cabeça vira para trás. Então essa é a atenção difusa, é a atenção da coruja. Ela gira a cabeça em 180 graus para trás. Só que você não precisa girar a sua cabeça a 180 graus para trás, porque você tem dispositivos que permitem que você consiga visualizar nas laterais e no fundo, que são os retrovisores. O seu veículo tem retrovisor e com ele você consegue verificar o que ocorre lá atrás. Então essa é a atenção difusa. Outro elemento da direção defensiva é a previsão. A previsão ela pode ser imediata ou imediata. E você aí consegue se antecipar a algumas situações quando você dirige com esse elemento aí de previsão. Decisão, agir no momento certo. E habilidade é a prática ou domínio que você tem com o veículo. O fato de você ter bastante tempo de habilitação, já ser habilitado há bastante tempo, não quer dizer que você tenha a prática ou domínio de todos os veículos. Ah, eu tenho categoria E. Vou botar aqui, ó. Eu tenho categoria E. Só um exemplo para a gente entender essa questão da habilidade. Eu tenho categoria E. Eu estou habilitado para dirigir todos os veículos, com exceção da A, claro, né? Com exceção da A. Sim, está, belezinha. Outra pergunta. Eu tenho habilidade, eu tenho prática, eu tenho domínio com todos os veículos? A resposta é não. Nem sempre a categoria E tem habilidade com todos os veículos. Tem veículo que foi lançado agora hoje aí, um veículo que não tem câmbio de marcha, que é tudo no botão, que o acelerador é na mão, ou o acelerador é no teto, que essa pessoa categoria E não tem conhecimento. Ela tem categoria E, mas não sabe como é que acelera um carro no teto. Esse EVT agora, só pra gente entender que nem todo mundo tem habilidade. Então, é isso aí. Alguns itens de segurança, como o encosto de cabeça e o airbag, encosto de cabeça e airbag.
Atenção para a prova. Tem questões na prova que afirmam que encosto de cabeça é obrigatório em todos os assentos. Encosto de cabeça não é obrigatório em todos os assentos. O assento do carro do meio, do banco de trás, encosto de cabeça não é obrigatório. Vou repetir. Encosto de cabeça no banco de trás, no meio, não é obrigatório. Então, se na prova afirmar que encosto de cabeça é obrigatório em todos os assentos, a resposta é negativa, tá ok? Então, presta lá atenção. Encosto de cabeça só nos 4 bancos, o do meio não é obrigatório, lá de trás. Atenção para a regulagem correta e cuidado com o efeito chicote, porque essa regulagem aqui, onde está essa proibição aqui, perceba que o encosto de cabeça está muito baixo, ó. Está muito baixo. Então, se ocorre uma colisão, por exemplo, e esse pescoço aqui vem para trás, ó, vai acontecer o efeito chicote. O pescoço vem para trás e depois a cabeça é jogada violentamente para frente. Esse é o efeito chicote. Cabeça para trás e depois para frente. Isso pode gerar uma lesão na cervical. E lesão na cervical geralmente é grave, o trauma é grave. Por se tratar de uma parte da coluna que fica no pescoço. O airbag passa a ser obrigatório a partir de 2014. 2014 nos veículos aqui no Brasil. E todos os veículos aí, todos os automóveis têm que ter airbag. Protege a face e protege o tórax. Aí são os itens de segurança do veículo. Encosto de cabeça e airbag. Existem outros, né? Como por exemplo aqui o cinto de segurança. Temos aí o cinto de segurança do tipo pélvico. Alguns automóveis, no banco de trás, na parte do meio, o cinto é de 2 pontos. Esse cinto pélvico aqui é o chamado cinto de 2 pontos. Cinto de 2 pontos. Ele pega só na parte de baixo, lá no meio, lá atrás. Tem o cinto torácico. O cinto torácico, porque ele só pega aqui no meio, na região do tórax. Você tem um cinto de 3 pontos, que é um cinto que pega um ponto aqui em cima. Deixa eu mostrar aqui no desenho que é melhor. Então, um cinto de 3 pontos, ó. Um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Por isso que ele é de 3 pontos. E tem um cinto de 3 pontos retrátil. Ó, um ponto aqui, outro ponto aqui e outro ponto aqui. Retrátil porque ele vem até na frente e ele pode voltar quando trava. Esse aqui não, esse aqui ele é fixo. Prendeu, você não sai mais do lugar. Mas tem um que é retrátil. A maioria dos automóveis, o cinto de segurança é de 3 pontos retrátil. Poucos você vai encontrar que eles são fixos, bem pouquinho. Isso aqui é importante, pode cair na prova de vocês. Sistema de retenção equivalente ao cinto para crianças. Sistema de retenção equivalente ao cinto para criança. Deixar de cumprir essa parte aqui, ó, desses assentos, desse sistema de retenção para crianças, a infração é gravíssima. O artigo 68. A infração é gravíssima. Tá aqui só para a gente não esquecer. E o veículo fica retido até resolver o problema. Retenção do veículo. Então, ó, deixar de observar o sistema de retenção para criança, artigo 68 do CTB, é infração gravíssima e o veículo ele fica retido até sanar a irregularidade. Vamos lá. Rapidamente aqui. Ó. Bebê conforto para criança de 0 a 1 ano. Bebê conforto, criança de 0 a 1 ano. Tem que atender esses pesos aqui. Cadeirinha para criança de 1 a 4 anos. Deixa eu colocar em cima aqui, ó. De 0 a 1 ano. Aqui de 1 a 4 anos. E aqui de 4 a 7 anos e meio. Prontinho, assim fica mais fácil. Então, bebê conforto, criança de 0 a 1 ano. Cadeirinha de 1 a 4 anos. E assento de elevação para criança de 4 a 7 anos e meio. Criança menor de 10 anos no banco de trás. Crianças menor de 10 anos no banco de trás. Então, segue aí os pesos. Uma informação importante. Tá vendo esse assento de elevação aqui, ó? O assento de elevação. Ele não é obrigado para essa idade. Ele deixa de ser obrigado para essa idade. Preste atenção. Assento de elevação deixa de ser obrigado para essa idade se o cinto de segurança for esse aqui, ó. Se o cinto de segurança ele é de 2 pontos, assento de elevação não precisa. Você pode perceber que alguns automóveis, no banco de trás, no banco do meio, o cinto ele é de 2 pontos, só tem cinto embaixo. Se esse automóvel seu, no meio atrás, o cinto for de 2 pontos, você pode botar uma criança de 4 a 7 anos e meio nesse assento. Porque não precisa você levar, porque não tem o risco de
um acidente com a jugular, que seria uma asfixia mecânica. Então, se não corre o risco de uma asfixia mecânica, porque não tem cinto cá em cima, o cinto é só do tipo subabdominal, então a cinto de elevação ele não é obrigatório. Tranquilo? Simbora, pra cima. Desgaste do pneu. Com relação ao desgaste do pneu. Como que você verifica se o pneu do seu carro está desgastado? Se ocorreu um desgaste no pneu? A olho nu você consegue enxergar o TWI. Aqui é uma sigla em inglês e traduzindo para o português significa indicador de desgaste. Então todo pneu, ele tem... Eu costumo falar só para a gente entender. Ele tem uns quebra-molas aqui dentro, ó. Essas cavidades que vocês veem aqui no pneu, ó. Essa cavidade, deixa eu te mostrar mais um aqui, ó. Essas cavidades que você vê são chamadas de sulcos. Essas cavidades são chamadas de sulcos ou canaletas. Esses sulcos, eles servem para remover a lâmina de água. Sempre que tem água na pista, porque um caminhão-pipa derramou água na pista, ou então choveu, ou um duto da empresa de água rompeu e tem água na pista. Então, os sulcos do pneu servem para remover a lâmina de água. Existem uns quebra-molazinhos no meio desse suco, no meio do caminho desse suco só tem uns quebra-molas. Esses quebra-molas que são os TWI, que são indicadores de desgaste. Esses sucos eles são mais baixos que a parte de cima e mais alto que a parte de baixo. Quando esse pneu aqui ele se desgasta e chega na altura dos sulcos, aí é hora de trocar. Aí o desgaste do pneu chegou a 1,6 milímetros. 1,6 milímetros. Aí é hora de trocar. Você não pode rodar com sulco inferior a isso aqui, ó, porque é infração grave. Os sulcos do pneu não pode estar abaixo de 1,6 milímetro. Abaixo disso é infração grave. E esse número aqui vai cair na sua prova. Preste atenção. Esse númerozinho, 1,6 milímetro, vai cair na sua prova. É o limite de desgaste do pneu. Chegou nesse limite, tem que trocar. Depois disso, o pneu é considerado careca. É o chamado pneu careca. Por que o pneu é careca? Porque os sulcos estão abaixo de 1,6 milímetros. E você consegue visualizar isso aqui a olho nu. Aí o pneu tem que ser trocado. Atenção, cai na sua prova. Aderência. Vamos lá, aderência. O que é aderência? Aderência é a capacidade de atrito do pneu com o solo. Então o pneu ele precisa aderir ao solo, ele precisa aderir ao asfalto, ele precisa aderir à pedra, ele precisa aderir ao barro, precisa ter essa aderência. Então o que é aderência? É a capacidade de atrito do pneu com o solo. Então aqui, ó, pneus com pouca pressão. Olha o que acontece com o pneu quando ele tem pouca pressão, quando a calibragem está baixa. Então ele começa aqui, ó, a comer pelas laterais aqui, ó. Começa a comer pelas laterais e o meio aqui, ó, fica cheio, mas as laterais estão comidas, ó. Isso aqui porque a calibragem está baixa. Pressão correta. Pressão correta, tudo belezinha, pneu normal vai se desgastar, as partes, a banda de rodagem, tudo vai se desgastar tudo certinho, como deveria. E o pneu com excesso de pressão, com excesso de calibragem, você percebe que o pneu ele se desgasta aqui somente no meio. Existem 2 lugares no meu veículo onde eu posso verificar a calibragem correta do pneu do carro que eu estou dirigindo. Isso não vai cair na sua prova, mas por dia a dia você vai precisar. Na porta do motorista, na coluna da porta do motorista, você verifica uma plaquetinha e nessa plaqueta tem a calibragem do pneu. Lá você verifica a calibragem do pneu. Ou então na portinha do tanque de combustível. Ou na porta do tanque de combustível, naquela tampa do tanque de combustível, ou então na porta do motorista, na coluna da porta do motorista, você vai encontrar uma plaqueta indicando a calibragem correta para o pneu do seu carro que você dirige. Então, cada carro tem uma calibragem diferente. Então, não vale adivinhar, vou botar 30, não, amanhã eu coloco 35, amanhã eu coloco 30, negativo. Olhe a plaqueta e bote a calibragem correta. E com isso aí, eu vou dando uma paradinha aqui depois dessa dica aí fantástica, né? Certamente vocês gostaram. E até o próximo vídeo. Aquele abraço e tipo, fui.